Salve, salve nação, vem comigo pessoal, tem informações importantes do Mengão nessa quinta-feira agitada, uma manhã de novidades no Flamengo. Bora conferir aqui as notícias do Mengão direto da SPN. Mas antes, já se inscreva no nosso canal Voz do Mengão e ative o sininho de notificação para receber todas as notícias do Flamengo. E agora sem mais enrolação, bora pro vídeo. E nesses 3 jogos o Flamengo não sofreu nenhum gol, hein, Rafa? Bom dia. Não vai dizer que aí também tá chovendo, Rafa? E faz tempo, viu, Bruno? Eu acho que o Rio de Janeiro passou a ser a subcidade da chuva, né? Porque o mês de março nunca justificou tanto aquela música que são as águas de março fechando o verão, como está justificando em 2026. Bom dia para você, para o Donk, para o Jailson, para o Fã de Esporte conectado com a gente aqui no Sport Center. Tem chovido todo dia e ontem choveu futebol em favor do Flamengo e, por que não dizer também, em favor do Cruzeiro, que fez tecnicamente um bom jogo. Primeiro tempo muito disputado, com oportunidades de parte a parte, Flamengo finalizando mais. Segundo tempo, houve um momento da partida em que o jogo ficou um pouquinho fora do seu esquadro natural, mas depois muita emoção no final com a pressão do Cruzeiro e o Flamengo chegando ao segundo gol através do Carrascal, que tinha entrado mal, mas fez um belo gol. Diferentemente daquele Flamengo e Cruzeiro do ano passado, com a presença de mais de 72 mil pessoas no Maracanã, ontem o público foi superior a 47 mil, um número bem inferior comparado ao do ano passado, mas é claro, ainda é início de Campeonato Brasileiro, o Flamengo foi campeão carioca no último domingo, tem a questão da chuva, enfim, vários aspectos que pesam para essa diferença de público entre os jogos do ano passado e desse ano. O Doc deu uma pincelada já sobre algumas mudanças que a gente percebe no time do Flamengo ao longo do programa. Isso vai ser debatido com mais profundidade, mas já se percebe um time muito afeito às ideias do Léo Jardim, apesar do pouco tempo de trabalho. Ele deu exatamente 4 treinos para todo o elenco do Flamengo, descontando aqueles dias de recuperação, de atividades mais brandas, para 2 jogos. A final contra o Fluminense do último domingo e o jogo de ontem diante do Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro. Muito entendimento técnico entre o Arrascaeta e o Paquetá, principalmente no primeiro tempo. As mudanças na escalação mantiveram o Flamengo com intensidade e deram outras movimentações à equipe com a bola, mas enfim, é um momento um pouco diferente daquele que se discutia, se debatia quando o Felipe Luiz ainda era o treinador e logo depois da sua saída. Esse início do Flamengo de Leonardo Jardim está dando boas expectativas para o torcedor, Bruno. Vamos começar falando sobre a vitória do Flamengo, 2-0 sobre o Cruzeiro? Imagino que daqui a pouco a gente tenha que voltar ao... Nós vamos agora ao jogo do Corinthians ou não? É isso, então vamos falar sobre o Flamengo. Então vamos lá. Sempre levando em conta que a gente está assistindo a um recomeço em março, que é o que o Flamengo está fazendo, o que jogos como hoje mostram para mim? Que a qualidade técnica dos jogadores permanece lá, que a capacidade de decidir jogos permanece, mas em termos de controle da partida e acima de tudo, de identidade, do tipo de time que você quer construir, aí isso, o que você sente é um Flamengo que está tentando se reorganizar. Por quê? Porque aparentemente começa a tentar surgir uma forma diferente da que se fazia antes. Qual é a sensação que eu tenho no momento? Que característica do elenco e escalação que iniciou o jogo não casam tão bem com a ideia de um time que ataque mais rápido e que por vezes baixe para defender e tente resolver as jogadas em menos toques, em ataques mais rápidos. Para mim, a característica desses jogadores do Flamengo é mais de bola no pé do que de corridas em espaço longo. E aí, quando o Flamengo não consegue, o Flamengo tem, nos 2 tempos, inícios melhores do que o final dos tempos. Quando a pressão do Flamengo baixa e não consegue ser tão efetiva, no início o Flamengo constrói o gol, o Flamengo tem alguns momentos em que ele consegue manter volume, quando isso diminui, o Flamengo perde território no campo. Ao perder território, é como se ele precisasse cruzar um campo enorme para atacar, porque ele não tem tanto à disposição jogador que, se você esticar uma bola, ele vai te carregar para o campo de ataque com uma arrancada, com força, com uma corrida. E isso é parte da característica do elenco somada às características da escalação que começou o jogo. E, aliás, me surpreendeu, Pedro e Arrascaeta saíram só aos 44 do segundo tempo, os dois. Muita gente apostava que com o Jardim não jogariam, não sei como vai ser o futuro, é algo para a gente ficar observando, mas por enquanto jogaram, ficaram 89 minutos em campo, mas em alguns momentos do jogo o Flamengo, para mim, perde controle por causa dessa questão de característica de um tipo de jogo que ele tenta jogar e de um tipo de escalação que está em campo.
É algo que raramente acontecia com o Felipe Luiz, por exemplo, o Arrascaeta permanecendo até o final de um jogo. Normalmente ele era poupado da parte final do jogo para poder estar em campo quase sempre, né? Porque é tamanha a importância do Arrascaeta que era sempre importante tê-lo todos os jogos, mesmo que não jogando os 90 minutos. Antes da Jéssica Pulgar, volante do Flamengo, fala e a gente mostra para vocês aqui no Troca. Pulgar para falar com a gente. Una base de juego y él viene a complementar y a perfeccionar cosas que en el día a día estamos sacando fruto y en el campo se está viendo, así que estamos contentos. Tá aí Eric Pulgar falando também, daqui a pouco a gente traz outras entrevistas direto do Maracanã. Agora sim, tudo bem, Jéssica? Boa noite, bem-vinda ao Troca de Passes. A situação do Cruzeiro é que tá difícil nesse começo de campeonato, né? Pra gente que considerava o Cruzeiro e considera, imagino eu, ainda um postulante a título brasileiro, o início é muito ruim e o Cruzeiro está na zona de rebaixamento, é o penúltimo colocado, só 2 pontos em 5 jogos. São 2 empates, 3 derrotas e não conseguiu vencer nenhuma vez. Preocupa esse começo do Cruzeiro, né, Jéssica? Boa noite. Boa noite, Felipe, Mansur, todo mundo está nos acompanhando. Uma boa noite para todo mundo. É um início bem ruim no Cruzeiro, diferente do que a gente imaginava, né? Tudo bem que acho que aquela perspectiva que a gente fazia do Cruzeiro era pensando no trabalho de Leonardo Jardim, e aí Tite assume e as coisas não se desenvolvem da maneira que se imaginava. Nessa rodada, pontualmente, né, Inter e Cruzeiro com uma campanha muito semelhante, de apenas 2 pontos em 5 jogos. Início muito ruim dos dois, né? Claro que a gente está falando de 5 rodadas, isso não representa o campeonato inteiro. Acho que as duas equipes não pertencem à zona de rebaixamento, muito pelo contrário. Cruzeiro eu continuo colocando ali como um dos favoritos para buscar lá em cima o campeonato, né? Mas ainda assim, e o Inter mais para cima da tabela, sem dúvida. Só que o início não está legal, né? E a pressão aumenta mesmo que o Cruzeiro tenha recém vencido o campeonato estadual. A gente sabe que ameniza um pouco, mas a cobrança já era grande antes. No caso do Inter, que perdeu o estadual, essa cobrança vai aumentar cada vez mais. Agora, gostei do jogo no Maracanã, acho que foi um jogo bastante movimentado, diferente de como o Flamengo vinha jogando, do que a gente via do Flamengo. Muito por conta dessa postura diferente que o Flamengo tem agora com o Leonardo Jardim. Acho que a gente já consegue ver um pouco disso, dessa mudança de características, dentro do que o Mansur já estava falando. É um Flamengo que não faz o tempo inteiro aquela pressão alta, que a linha nem sempre de defesa está tão alta assim para fazer aquele abafa na equipe adversária, já fica um jogo de um pouco mais de trocação. Tem pontos negativos nisso, que é um jogo mais corrido e que cansa talvez mais, mas eu acho que ao mesmo tempo é inteligente para talvez proteger um pouquinho a defesa. A defesa do Flamengo estava muito exposta com o Felipe e essa está sempre jogando muito alto, tomou vários gols assim. E às vezes em ter essa postura comedida em alguns momentos, um pouco mais equilibrada, sem ser retrancada, longe disso, ainda é um time ofensivo, acho que isso protege um pouco os seus zagueiros, a linha defensiva, que vinha sofrendo. E acredito que no andar da carruagem, essa questão das bolas esticadas, que às vezes o time não sustenta, enfim, pode ser aperfeiçoado, né? Acho que isso vai ser, aos poucos, isso vai melhorando, o time vai encontrando um pouco mais. É bom lembrar que nas últimas janelas de transferência, o Flamengo geralmente priorizou investir em jogadores de mais cadência mesmo, troca de passes, né? Sustentar a posse de bola. E não jogadores de velocidade, que é dentro daquilo que o Mansur estava falando. Então, mudou a característica do treinador, só que o elenco é do treinador passado. Né? Então, acho que isso vai passar por uma certa adaptação, talvez não vai ser essa escalação que o Leonardo Jardim vai insistir, mas a gente vai conseguir ver um pouquinho mais nas próximas rodadas aí, como que ele vai encaixar esse equilíbrio que hoje existe em postura de jogo, mas então nas peças também na hora da escalação, né, Mansur? Vamos ver. Matheus Pereira, meia, né, a camisa 10 do Cruzeiro, fala e a gente mostra lá do Maracanã. Matheus Pereira está aqui para falar com a gente, terminou o jogo como capitão. Matheus, Cruzeiro teve uma dificuldade no primeiro tempo de marcação, mas depois melhorou um pouquinho. O que você pode falar desse jogo e do cenário no campeonato? O Cruzeiro foi campeão mineiro, fez a festa, mas no Brasileiro a situação não está fácil, né, Matheus? Não, acho que o Campeonato Mineiro já passou. Nosso foco, nosso objetivo era no jogo de hoje. Felizmente o resultado não condiz com aquilo que foi a atuação do time, acho que nós tivemos super bem. Criamos, acho que faltou uma questão de detalhe no último terço. A nossa situação é um pouco difícil, temos poucos pontos. Agora é levantar a cabeça e trabalhar já para o próximo jogo, que é domingo, e buscar os 3 pontos, que é só assim que a gente vai conseguir ultrapassar essa situação que a gente está no Brasileiro. Tá aí o Matheus Pereira falando sobre a situação atual do Cruzeiro. Na verdade, eu acho que o Flamengo, o rubro-negro, está acostumado a um tipo de jogo e tal, mas o palmeirense, em algum tempo, teve a academia e o time do Luxemburgo. Depende mas isso aí é nos anos 90, né? Faz nos tempo. Anos 70. Agora, o Flamengo não. O Flamengo sempre teve
sempre lutou, a torcida, a escola, a futebolista do Flamengo sempre foi de toque, de ultrapassagem, o tempo todo. Sempre que muda um pouquinho tem chiadeira. Então o que eu quero dizer é o seguinte, ontem foi o primeiro jogo, mais ou menos, do Leonardo Jardim, só que, como o Júlio falou, 44% de posse de bola. O Flamengo, a escola do Flamengo é acostumada a ter 70, 65, enfim. A minha questão é, a torcida, a massa rubro-negra, vai ficar satisfeita com esse futebol por mais 29 jogos? Ou ficou satisfeita por ontem? Essa é uma boa pergunta. Eu acho que depende essencialmente de vai ganhar ou não. Se começar a não ganhar jogando assim, meu amigo. Mas é que o Casagrande... É que o Casagrande... O Júlio vai falar. Arnaldinho, eu já falo. Pode falar. Não, o resultado manda sempre, a gente sabe disso. O futebol é assim. Só que quando o torcedor os tropeços vão vir. O time vai perder jogo, vai perder um campeonato e tal. Quando os tropeços... Quando o time e a torcida estão identificados, seja por estilo, seja por enfim, X, mas estilo, agressividade em campo, jogar legal, jogar de uma maneira bacana, sem ficar aqui com aquela idealização do jogo bonito, mas quando existe essa identificação, os tropeços, existe uma certa condescendência com uma derrota aqui, uma derrota ali. Quando não existe identificação com o estilo, com o time, com o que o time joga, na primeira derrota, na segunda derrota, vira um Deus dará. E isso acontece, inclusive, com o Palmeiras. É que com o Abel, o Palmeiras perde muito pouco. Mas nos momentos em que perdeu, metade do estádio estava xingando o Abel. A gente tem que entender que a torcida do Flamengo sempre foi muito exigente e ela ficou mais exigente. Ela ficou mais mimada, mais chata nos últimos anos, a ponto de chamar o time de sem vergonha depois de ganhar um jogo de 8-0. Então, esse estilo de ontem, para mim, só dura se você estiver ganhando todas. No momento em que perder, o pessoal não vai gostar, não. Aqui, ó, o Eider fala assim, quando o Palmeiras joga mal e ganha, vocês falam que o time é aguerrido, não perde. Já o Flamengo nunca está bom, a régua do Flamengo é maior. Na verdade, o que o Júlio falou contrasta um pouco isso. A parte da torcida do Flamengo também perdeu uma aí, galera desce a ripa no Palmeiras também, né? Mas eu entendo o que o Casal está falando. Fala, Posso Casal. completar uma coisa? Pode. Então, só uma coisa. Eu joguei lá no Flamengo e joguei no Corinthians, por exemplo. A torcida do Flamengo ela é diferente. A torcida do Flamengo, diferente no sentido, ela prefere o time jogando bem. Ela vaia ou ela reclama o time ganhando por 1-0 e jogando isso que jogou ontem. Se jogar isso que jogou ontem, mais 5, 6 jogos, e empata em casa, ganha por 1-0, ela vai chiar. Porque ela sempre quis um futebol vistoso. Aí você passa pro Corinthians. A torcida do Corinthians não. A torcida do Corinthians gosta do resultado. Sempre foi assim. O Corinthians, ontem ela fez o protesto. Ontem ela protestou depois do jogo contra o Curitiba, porque perdeu por 2-0. Mas o Corinthians já ganhou o jogo daquele jeito. E a torcida fez festa. Sim. E a torcida faz festa. Então, a comparação que eu quero dizer é o seguinte: a torcida do Palmeiras, ela reclama porque ela tem antipatia com a Leila. Não porque ela não gosta totalmente do jogo que o Palmeiras faz, porque foi campeão. O Abel ganhou tudo. E na maioria das vezes foi com um jogo não tão bom, não tão vistoso. Né? Agora, a torcida do Flamengo, numa sequência num número de jogos grande, de 8, 10 jogos, jogando isso que o Flamengo jogou ontem, e nem sempre ganhando, ela vai chiar e vai. Vamos supor que o Flamengo ganhe do Curitiba. Curitiba não, vai. Vamos pegar a Chapecoense, que é um time que subiu agora, junto com o Curitiba já foi campeão. Vamos supor que o Flamengo ganhe da Chapecoense no Maracanã por 1-0, jogando o que jogou ontem. A torcida não vai aplaudir. Boa. Olha quem tá aqui, hein? Que saudade de você, meu amigo. Vocês da imprensa reapareceu. Ele tava sumido, ele tava aparecendo lá no Splash, em tudo que é lugar ele aparece e não voltava mais aqui. Agora ele voltou para, como sempre, nos dar boas-vindas. E falando assim, se o assunto for a guerra do Irã, arruma um jeito de atacar o gigante verde.
diz ele, vocês da imprensa. Vocês da imprensa, você é sempre muito bem-vindo aqui. Na verdade... A gente tava com saudade de você. Acho que eu coloquei o Palmeiras na conversa, eu gosto do 1-0 do resultado, dane-se pra mim. O posse de bola, eu elogio o Palmeiras, não tô criticando, é só uma constatação. O que eu acho é que o Flamengo não vinha nem jogando bem, nem vencendo. Agora ele tá vencendo. Sim, é verdade. Vencer um dos concorrentes, é um primeiro passo. E também tem uma coisa assim, quando você tem um time com jogadores muito bons, é o caso do Palmeiras, é o caso do Flamengo, esse modo pragmático ele fica meio diluído. Aí você assiste os gols, vê o gol do Pedro, o gol do Carrascal. Só o acabamento das coisas, ele dá uma ilustrada, né, no jogo mais pragmático. Entendeu? O que eu só estou ressaltando é que a grande virtude do Flamengo ano passado, que também encantou, foi tomar pouquíssimos gols em todas as partidas. Foi assim que ele foi campeão de tudo. Era a melhor defesa da América do Sul. E o time começa por aí, né? E acho que essa característica reapareceu nessas duas últimas partidas contra Fluminense e Cruzeiro. Para mim, nenhuma novidade tática, não foi que ele colocou mais um volante ou colocou um terceiro zagueiro, mas o time começou a participar mais sem a bola, começou a competir mais, dividir mais, ganhar, fez mais faltas com o adversário, por exemplo, né? E acho que é uma situação, o próximo jogo é Botafogo no Newton Santos, que o Flamengo costuma se dar bem lá. Para ganhar no Botafogo no Newton Santos, do jeito que é o time do Botafogo, do jeito que é o gramado, vai ter que competir, como diria o outro. Né? Ó, o Lucas aqui, ele manda uma mensagem muito legal. Ele fala, vocês não prestam, eu não gosto de eu não gosto de vocês. Manda aqui o Lucas, eu não sei por que ele tá assistindo. Assiste aí a gente, Lucas. Pô, você gosta Se ele tá assim. assistindo e deu Você like, gosta tá assim, valendo. você gosta assim, Não, você tá mas mentindo. assim, esse comentário dele tem duas portas, né? Uma ofensa. Por que a gente não presta? Qual é o motivo que você tem para falar que a gente não presta? Você conhece alguém aqui pessoalmente que vive todo dia para falar que não presta? Dependendo do Lucas, Agora, não você gostar pensa da que- gente, ok. Mentira, não gostar ele, da gente, ele tudo gosta, bem. Casão. Ele tá mentindo. O cara tá aqui até agora. Veio aqui, acordou cedo pra assistir a gente.